De volta com o Educador em Entrevista. Agora eu converso com o jornalista e escritor Fabiano Latam. Fabiano, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Não, primeiro eu preciso saber se é boa tarde aí também, né? Você está... Isso, a gente está só 2 horas mesmo. 2 horas. Então, ainda são 11, né? 11h04. Então, bom dia, mas tá valendo. A você, bom dia aí. Você está em Boston, é isso? Isso, eu estou em Boston, que é o estado de Massachusetts, né? A gente está bem próximo aqui da divisa com o Canadá, então já tá frio já começou a fazer bastante frio, tá 2 graus aqui hoje. Nossa, e a gente no calorão aqui, né? Pois é. Fabiano, eu queria falar com você, né? A gente vai falar a respeito do seu lançamento mais recente aí, mas falar do seu interesse justamente, né, enquanto jornalista no escrever, né? No bloco passado aqui nós estávamos falando a respeito de jornalismo no formato de documentário, né? Que também é uma linha, né, que poucos acabam seguindo, né? E quando se fala também do jornalista escritor, também é um filão pequeno na profissão aí, né? Como é que surgiu esse start para os livros, né? O teu interesse e como é que começou na prática mesmo? Sim, pois é. Então, Luciano, na verdade, às vezes eu me pego pensando quem surgiu primeiro, se foi o jornalista ou se foi o escritor. Eu vou tentar explicar isso, que parece até meio estranho, né? Dizer, como assim? Mas eu me lembro, as primeiras lembranças que eu tenho desde criança são relacionadas a livros. Eu não sei porque eu tinha um fascínio por livro, o objeto físico do livro e aquilo que o livro proporcionava. Então eu li bastante quando criança, assim, pelas condições de vida que eu tinha, né, longe da minha família, enfim, uma série de questões que me levaram a, de algum modo, ter o livro como ali o grande, né, instrutor, parceiro, amigo. Então eu sempre gostei muito disso. Eu me lembro de, na escolinha, ali nos primeiros anos de escola, fazer um livrinho, contando uma história, aí eu fiz um caderno, fiz uma capa. Então, assim, essa coisa de livro, para mim, vem desde muito cedo. E aí, naturalmente, eu fui gostando de comunicação, fui parar na faculdade de comunicação, fiz a faculdade, e a faculdade você aprende a escrever, aprende a teoria da comunicação, aprende, né, um pouco mais sobre esse universo das palavras, digamos assim. Então, aí eu enveredei pelo jornalismo. E aí é prática, né? Jornalismo diário, todos os setores de jornalismo e tudo mais, e fui fazendo isso. E em um determinado momento eu resgatei aquela coisa da criança lá, não, eu quero lançar um livro, né? Eu queria imaginar meu livro ali sendo lido pelas pessoas. E aí foi quando eu comecei, mas eu comecei muito mais pelo viés do jornalismo, porque eu peguei várias matérias minhas, né, as melhores que eu considerei durante 8 anos que eu escrevi sobre comportamento humano, e juntei isso, né, selecionei ali e editei um livro com aquelas matérias. E de lá nasceu essa coisa de escrever, né? E eu sempre fico nessa, assim, escritor, jornalista, eu acho que se funde, né? Quem escreve e publica acaba sendo considerado editor, mas eu acho que as duas coisas estão juntas o tempo todo. Muito bom. E vivendo agora nos Estados Unidos, né? Há quanto tempo já? Olha, já tem 6 anos e meio, mas eu costumo brincar, eu digo, parece que faz 15, 20, porque é muito intenso, né? Um estrangeiro vivendo em outro lugar, então a gente está sempre aprendendo e a noção de tempo ela muda, né? Muito, então já tem um tempinho já. E aí nesse teu processo de publicação, você começa aqui no Brasil, começou aí, como é que foi? Isso, foi aí, ainda em São José do Rio Preto, que é onde eu morei, trabalhei por 15 anos, eu trabalhava num jornal que se chama Diário da Região, e aí eu fiz a publicação do Aprendendo com os Mestres, que foi o primeiro livro, que eu juntei 10 lições de pessoas que eu entrevistei, né, grandes autores, inclusive, pessoas de áreas diferentes que escreveram e publicaram livros, e aí foi em 2010, então tem somente 11 anos aí dessa primeira experiência de publicar de forma independente, mas de lá para cá eu, né, continuei ligado nessa questão do livro, né, um tempinho. E agora com o lançamento mais recente, né, que é também, coincidentemente, né, como eu falava no último bloco também com o jornalista, uma história de superação. Não é? Sim. Porque também tem esse fator, né, quando se fala em jornalismo,
a rotina é de garimpar histórias, é de encontrar personagens, né, de se conectar com esses personagens. Às vezes no hard, no dia a dia, a gente não tem esse tempo para se aprofundar, né, que é uma das infelicidades da profissão, né? Mas quando se pensa nesses formatos como livro, ele te dá mais esse tempo, né, da profundidade. Queria que você contasse essa história, né? Como é que você encontrou essa personagem? Pois é, eu já tinha escrito, assim, os livros que eu publiquei até agora, eles são bastante diferentes. Eu acredito que eles refletem um pouco esse interesse diverso que o jornalista tem, né? Às vezes a gente se interessa mais por uma área, mas tem assuntos que nos chamam a atenção. Então eu já escrevi sobre uma artista plástica, contei a história dela, que foi um processo mais documental, que é parecido com esse livro agora. Lancei um livro que era mais na linha de autoajuda mesmo, para dar dicas, né? Aqueles conselhos, aqueles pensamentos. Lancei um livro naquela época, numa época que começou o coaching, então era muito mais, né, profissional ali, de performance profissional. Depois lancei um outro livro que é mais filosófico, com reflexões. E aí eu conheci a Valéria, que é a personagem desse livro, né, a personagem verdadeira, real. Quando eu mudei para cá, em 2015, eu estava escrevendo para alguns jornais aqui comunitários, né, alguns jornais locais, e o editor passou o telefone e falou: olha, liga para essa mulher, porque ela está fazendo uma campanha, ela precisa de um rim, transplante de um rim, é uma brasileira, ela está fazendo uma campanha, faz uma matéria com ela para contar um pouco da história dela e dar uma força para essa campanha. E eu fiz a entrevista com a Valéria por telefone, não a conheci, mas aí para pegar as fotos dela, ela me deu acesso no Facebook, né? A gente ficou amigo no Facebook. E aí eu fiz a matéria, publiquei, enfim, né? A matéria saiu em vários outros jornais também, outras pessoas fizeram, e depois eu fiquei acompanhando a Valéria, porque ela estava no meu Facebook. Então, eu fui vendo que ela realmente fez uma campanha, ela colocava a cara lá e gravava vídeo, saía do hospital, debilitada, pedia mesmo, humildemente, né? Se alguém quisesse fazer o teste, pudesse e tudo mais. E eu fiquei conectado com aquilo, sem conhecê-la. E aí, um dia eu fui numa palestra, depois de muito tempo, aí ela conhecia acidentalmente no intervalo ali, a gente trocou, né, umas palavrinhas, enfim, e depois acompanhei toda a trajetória. Eu lembro de um Natal, agora a gente está há um mês do Natal, né, de um Natal que ela estava no hospital, e aquilo me tocou muito. E eu mentalizava coisas boas para ela, assim, tipo, rezava, sei lá, falava, poxa, não, né, acho que eu fiquei na torcida, eu fiquei um fã ali, eu ouvi a história dela. Enfim, e aí, resumindo, ela conseguiu depois a doação e ela fez o transplante, e eu fiquei super feliz. E aí eu estava começando meu canal no YouTube e eu falei: Valéria, né, mandei uma mensagem, você topa dar uma entrevista para contar esse processo todo de superação, porque tem muito a ver com as coisas que eu já fazia, né, enquanto jornalista. E ela topou da entrevista, e a hora que acabou a entrevista eu falei: Valéria, sua história dá um livro. Ela falou: Fabiano, todo mundo fala isso, né? E aí eu falei: e aí, vamos lá, o que você acha? Vamos fazer um projeto juntos, né? Você como uma biografada, eu escrevo, a gente, né? Você entra com a história, eu entro com a parte né, de pesquisa, texto, entrevista, e aí acabou nascendo o livro que se chama A Vida Venceu. Eu gostei muito desse título, assim, ele veio num dia lá de sábado, eu escrevendo uns capítulos, e a gente publicou agora, tem 10 dias que a gente publicou. Então foi esse processo, assim. E aí agora a gente é amigo, né? Porque sei muito da vida dela, a gente conviveu bastante durante esses últimos 3 anos, que foi o tempo do processo do livro. E chegamos à publicação. E de fato, né, eu acredito que é um processo extremamente doloroso, não é? Porque é uma incerteza da vida muito drástica para uma pessoa nessa situação, né? A gente vivenciou uma fatia disso nesse período de pandemia, né? Mas não de maneira tão drástica quanto uma pessoa que passa por isso e que depende, né, da compaixão das pessoas e, ao mesmo tempo, de um dado estatístico, né? Porque não é só conseguir um órgão para doação, é conseguir um órgão compatível e em condições para a doação, não é? Então é uma série de fatores de coincidência também que transcendem só a boa vontade das pessoas. Sim, não, com certeza. A história, assim, né? A gente já está tendo feedback de pessoas que estão lendo o livro, às vezes lê o livro de um dia para o outro, né? Porque às vezes conhecem a Valéria ou sabem um pouco da história.
Mas isso que você falou é muito verdadeiro, assim, é uma série de situações. No livro a gente conta isso, assim, a quantidade de gente que não entendia o que era uma doação, a quantidade de pessoas que às vezes, né, falam coisas que não tem nada a ver para a pessoa que está totalmente vulnerável. Tem história engraçada, tem história dramática, tem história que é absurda, tudo em torno disso, né? E é isso que você falou também, assim, o que eu acho mais legal na história da Valéria é a coragem dela, porque se ela não tivesse ido para... Porque ela conseguiu uma doadora viva. Geralmente, a fila de transplante para rins, aqui, em Massachusetts, é considerado um dos melhores lugares de medicina do país, a região aqui, né? O estado, as cidades vizinhas. E a fila para transplante, nesse caso, parece que... Talvez eu possa estar errado nesse dado agora, mas pelo menos 4 anos, né? E ela conseguiu uma doadora viva. Uma pessoa que ela nunca viu e que doou literalmente assim, ó, não quero 1 centavo, não quero nada. Então, é uma história muito legal, que é documental mesmo, né? É um livro, reportagem, a gente pode classificar como um livro-reportagem, né? Se a gente for colocar uma classificação de uma história real, e acaba tendo uma narrativa, porque assim, eu visitei o hospital que ela foi transplantada, fui conversar com o Dr. Cooper, que é o chefe da cirurgia, entrevistei amigos, entrevistei parentes, né? E fui tentando percorrer para construir, para trazer o leitor mesmo para o universo, assim. Então, eu fui no hospital e descrevo como é que é o hospital, a sala que ela estava. Então, é muito legal essa coisa toda, né? Para poder contar essa história que realmente é de superação. A Valéria está ótima. Fantástico. Queria que você mostrasse o livro, a capinha pra gente. E aí queria falar claro. justamente disso, né, Fabiano? Do lançamento, como você está aí, né? Como é que você tem lançado as coisas? Português e inglês, tem 2 edições, é isso? Agora tem que ser, né? Porque já tem um tempinho, então a gente vai fazendo uma rede de contatos e tudo mais. No caso da Valéria também, né? Ela está aqui há muitos anos, então a gente fez o lançamento, aqui, ó, vou mostrar para vocês, é a Valéria na capa. Então o livro se chama A Vida Venceu. Muito bom. Ela está bem sorridente aqui, que é literalmente esse sorriso é a marca dela. Sempre foi a marca, mesmo nos momentos que ela estava com dor, que ela estava passando por tudo, né? E aí o subtítulo é uma história de coragem, determinação e fé na busca por um transplante de rim. E aí a gente fez também a versão em inglês, né? É o mesmo livro, só que inclusive eu publiquei essa semana e uma pessoa comentou, mas por que o título, porque em inglês ficou The Journey to Find a Donor, a jornada para encontrar um doador. E a pessoa perguntou, por que é tão diferente, né? E eu me lembro desde quando eu aprendi que os títulos de filmes, né, muda, é porque realmente muda. Se a gente colocasse The Life Won, não faz sentido para o leitor americano. Tipo, como assim, né? Aí a jornada para encontrar esse bem. Então ficou com outro título, mas é literalmente o mesmo livro. Uma coisa legal que a gente fez, Luciano, foi colocar fotos. Eu nunca tinha feito livro com fotos. Então, tem fotos aqui de vários momentos. Até porque pede, né? No sentido de como o livro... pede aqui, por exemplo, a quantidade de sangue que ela tirava todo dia. Aqui depois de retirar o rim doente. E acho legal, porque a foto também dá transporta um pouco para a pessoa que ela nas rádios, fazendo campanha, pedindo doador, explicando. Ela fez um trabalho educativo, né? Que a Valéria é carioca, é uma pessoa extremamente antenada, inteligente, extremamente comunicativa, fez comunicação também. Então ela acabou fazendo uma coisa educativa. Ela explicou muito, explica até hoje. Agora com o livro, né, muito mais, aí vai dar palestras, né, sobre principalmente a importância de doadores vivos, né? A doadora dela estava no lançamento, né, eu a conheço, a entrevistei faz tempo, e é a vida completamente normal, assim, e ela diz mais saudável porque ela está mais feliz de ter feito isso, ajudar a salvar uma vida, então é muito legal. E aí existe uma questão, né, que no Brasil ainda é uma barreira, não é? Que você, no caso do doador vivo, né, de se conhecer doadores, né? Aqui a gente tem umas restrições legais ainda, por exemplo, doação de medula, por exemplo, né? Às vezes o sujeito doa, nem sabe para quem está doando, né? Então uma série de questões que não se faz a ponte, né, do doador. E que eu acho que é uma falha no nosso sistema, né? É lógico que tem os motivos, mas porque
faz essa quebra desse incentivo, né? Eu acho que quando você tem histórias assim e que você Sim. pode utilizar as histórias para sensibilizar outras pessoas e ajudar outras pessoas no processo, é uma conquista também. Sim, sim, não, muito interessante isso que você falou. Eu entendo, né, que podem ter restrições jurídicas e tudo mais. Uma coisa interessante foi no caso da Daniela e da Valéria. No início, a Daniela queria... se conheceram, né, acabaram se conhecendo, porque é ela que ligou. Olha que coisa maluca, acho que é legal contar isso. A Daniela... Porque a gente faz tantas críticas às redes sociais, eu próprio tenho as minhas críticas, mas a gente sabe que quando é para funcionar, para o bem, para coisa bacana, é fantástico. A Daniela, um dia, sentou no sofá, abriu o Facebook e viu um vídeo da Valéria pedindo, nunca viu a Valéria na vida, e ela me contando isso, né, e está no livro, esse é um spoiler, mas a história é conhecida. Ela disse que viu o vídeo e falou, eu vou doar o meu rim para essa mulher. Então aí ela mandou uma mensagem, se conectaram. Mas enfim, voltando no ponto da sua pergunta. No começo ela falou, olha, né, a gente se conhece e tudo mais, mas eu não quero aparecer. Só que acontece que a Valéria fez uma campanha tão ampla que atingiu inclusive pessoas de outros países que, né, tentavam doar, enfim, mas aí tem todas as questões, até mesmo, né, de morar em outro país, de vir para cá. E aí, assim... E quando ela recebeu a doação, todo mundo queria saber quem é essa doadora. Ainda mais falou que é uma doadora viva, uma brasileira, né? Ela teve pessoas de outras nacionalidades também, mas assim, uma brasileira que doou o rim. Então todo mundo queria saber. Aí ela concordou e de lá para cá ela sempre, né, participou do livro, estava no lançamento e ela fala também publicamente, né? Que ela está bem. Então acho que é legal isso, assim, porque você vê as duas saudáveis, felizes, elas se chamam de sisters, viraram irmãs, né? Conectaram duas famílias. Então é muito legal isso, é muito bacana. Não, e eu fico pensando nessa pessoa, né? Primeiro de ter esse start, né? Olha, abra um vídeo de uma pessoa que eu nunca vi na vida e fala assim, não, vou doar um rim. E mais do que o start, assim, né? De saber, né? Sem saber se estava em condição de saúde para, né? Se o rim tinha potencial para isso, né? Se havia uma estrutura de compatibilidade. Então é quase uma iluminação mesmo, né? Falar assim, não, vou doar, chegar lá e dar tudo certo. Na história, é muito interessante isso, porque assim, eu me sensibilizei várias vezes, no lançamento do livro eu chorei, enfim, né? Mas na história, que eu não vou ficar contando aqui os detalhes, mas assim, foram acontecendo tantas coisas, parece uma novela, cara. A gente brinca, a gente fala assim, gente, isso aqui dá uma série do Netflix, né? Sei lá, inclui outros personagens, não sei. Porque assim, acontecem tantas coisas, essas variáveis todas que você falou, essas e muito mais, assim. É um jogo, é um quebra-cabeça para ter dado certo, entendeu? De ter essa doação. Mas, de novo, eu acho que, por isso que o título do livro, A Vida Venceu, o subtítulo, né, Determinação, Fé, Coragem, eu acho que esse elemento, assim, foi o principal, que às vezes até para quem é mais cético, e tá tudo bem, mas assim, na hora que você conta a história, você fala assim, podia ter dado tudo errado, né? Podia não ter dado certo, porque quase não deu certo. Depois que a própria doadora decidiu, depois de ter feito a bateria de exames, ter conectado tudo, aconteceu uma situação, que está no livro, que não ia dar certo, né? Imagina a cabeça, né? Eu falo para a Valéria, eu falo assim, Valéria, imagina a sua cabeça, seu psicológico, de ver a quantidade de gente que se ofereceu, que não podia, muitas questões ligadas. Então, é interessante. E essa disponibilidade da pessoa, né, de olhar e falar assim, eu vou doar, e é um rim, não é nem um prato de comida. Exato. É muito maluco isso. Por isso que eu acho que merece um livro, merece registrar, outras pessoas lerem, entendeu? Eu acho muito, muito bacana. Não, e com um grande potencial, eu acho, para audiovisual, entendeu? Tanto em formato de documentário mesmo, um docudrama aí, quanto uma ficção baseada na história real. Aí eu acho que cabe as duas vertentes, inclusive, aí, para essa produção. Fabiano, para quem quiser, né, conhecer mais a respeito dos seus livros, seus canais também, né? Você tem um canal no YouTube, né? Como é que a gente te encontra aí nas redes, né? Já que você está distante, para poder adquirir, né, as produções, mas também para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim, claro. Bom, eu estou em todas as redes sociais, não muito ativo nos últimos tempos,
estou envolvido em algumas coisas, enfim, o lançamento do livro foi recente agora, mas é só procurar, Fabiano Lattan, Lattan é com TH e M no final. Aí lá nas minhas redes sociais eu posto uns pensamentos, né? Eu estou mais filosofando, estou mais assim na coisa da psicanálise, né? Que é algo que eu estou estudando ultimamente, então eu posto esses pensamentos. O meu canal do YouTube, ele está reformulando, então em janeiro eu vou voltar com o canal, com novos vídeos, mas assim, é só digitar meu nome, tá lá, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, todos os canais estão lá, e aí, inclusive, se tiver alguém interessado em conhecer os outros livros, né, e saber um pouco mais, esse livro da Valéria, como é que a pessoa... A gente ainda não colocou o livro, a gente vai colocar o livro no Amazon e no Kindle, mas não colocamos ainda, na verdade, priorizou o lançamento físico, que a gente gosta disso, a gente esperou. Para você ter ideia, Luciano, o livro está pronto desde o começo do ano, pronto, impresso. E a Valéria e eu achamos, né, ela falou, olha, eu queria muito fazer, eu queria muito receber as pessoas, né? E aí a gente esperou e deu certo, que aí liberou. Esperou então a gente está com o livro físico ainda, mas tem no Brasil, a gente pretende, né, a Valéria pretende fazer o lançamento no Rio, o ano que vem, e aí também talvez eu esteja, né, mas enfim, a gente vai continuar divulgando aí para as pessoas conhecerem um pouco mais. Esperaram dar uma acalmada, uma controlada na pandemia, né? A gente até falava no intervalo aí, né? Que aí está controlado, mas o problema ainda é o pessoal do negacionismo, ainda que não se vacinou. Infelizmente, né? Mas acho que uma hora a coisa se ajeita. Nada como o tempo, né? O tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando. Eu acredito muito nisso. Fabiano, gratidão pela conversa, parabéns pela sensibilidade aí de contar essa história. O programa está aqui sempre à disposição, não é? Quando vierem fazer o lançamento no Brasil, a gente se coloca à disposição de novo para divulgar, tá certo? E assim como os próximos trabalhos, eu tenho certeza que virão brevemente aí, tá? E eu acho que é de fato o caminho, né? Conseguir sensibilizar por histórias, eu acho que faz toda a diferença. Conte sempre aqui com esse espaço. Sim, Luciano, muitíssimo obrigado. Fico super feliz de poder divulgar, poder falar um pouco desse projeto. E quero agradecer a Daniela Violin também, e a Valéria, que a Valéria é a produtora de vocês, né? Quero agradecer a ambas, assim, super bacanas e, nossa, fiquei muito contente. Obrigado mesmo, e fico à disposição também. Se precisar de alguma coisa, estamos por aqui.